Olá a todos, bem-vindo ao nosso encontro. Nós vamos agora continuar então com essa avaliação das dimensões de uma organização inovadora. Já falamos sobre o processo interno, já falamos sobre pessoas e também já falamos sobre sistemas de apoio que fazem com que a empresa interaja com o seu meio ambiente. Nesse encontro, nós vamos falar sobre um elemento bastante relevante para o processo de inovação, que é a perspectiva da gestão. Na verdade, vamos trabalhar com dois elementos. Primeiro, como a organização interpreta sinais externos à empresa para identificar oportunidades de inovação. E segundo, como a empresa trabalha com o processo de gestão interna para que essa inovação consiga atingir o mercado no tempo mais rápido possível e com a melhor qualidade. O processo de interpretação de sinais é um processo bastante relevante e que tem impactado muito nas organizações hoje. Muitas empresas, por exemplo, buscam em observatórios, em universidades ou até em outras organizações especializadas, elementos para trabalhar com essa compreensão dos sinais que o mercado acaba trazendo para a organização. A gente pode dividir esse elemento em dois pontos. Primeiro, relacionado a questões do mercado em que a empresa está inserida, por exemplo, um novo concorrente, uma mudança num processo, questões que impactam na minha organização dentro do mercado em que eu estou inserido. E um segundo ponto, quando eu busco sinais que remetem para outros horizontes, para outros elementos, mas que podem impactar na minha atividade. Por exemplo, a descoberta de um novo material que pode substituir o material que eu utilizo para confeccionar os meus produtos. A descoberta de um novo processo ou de uma nova experiência que pode modificar a interação do meu cliente no meu ponto de venda ou na minha loja. Muitas vezes, interpretar esses sinais faz com que as empresas compreendam diferente o seu mercado e também busquem elementos em outro setor. Por exemplo, eu posso avaliar um material na Fórmula 1, um material nos carros da Fórmula 1 hoje que impacte num setor totalmente diferente a esse. Eu posso buscar tendências em design, que eventualmente não tem nada a ver com a minha atividade fim e que podem impactar por alguma variável no meu setor. Então, interpretar os sinais é fundamental e a relação com observatórios é bastante relevante. Mas, além de interpretar os sinais, eu preciso ter uma construção interna na minha organização que faça com que a gente consiga buscar ou entregar essa inovação mais rápido para o mercado e da maneira mais adequada. E aí entra um elemento fundamental, pessoal, que é um subsistema vinculado à perspectiva gerencial. Tem muitos modelos hoje, do ponto de vista da gestão, que trabalham com a ideia de que as inovações, ou as organizações que aprendem, ou as organizações que desenvolvem inovação, precisam de muitos elementos, dentre eles o apoio da alta administração. Nesse ponto vem o processo de gestão. Nós já vimos que é fundamental ter um processo de inovação, de geração de ideias. Já vimos que a interação da empresa com os diferentes elementos, com a financiabilidade, com as alianças estratégicas, enfim, e com as pessoas é fundamental. Sabemos que temos que buscar no mercado sinais para fomentar um processo de inovação, mas se não existe gestão do processo dentro da empresa, dificilmente nós conseguimos ter uma organização inovadora. Nesse subsistema, temos 3 pontos bem importantes, ou 3 dimensões relevantes para avaliar do ponto de vista da organização. A primeira delas é a ideia de liderança e a perspectiva de estratégia, ou as inovações estratégicas que acontecem na empresa. Nesse ponto, vem a perspectiva de termos pessoas na alta liderança da organização que compreendem a ideia da inovação e que, além disso, além de compreender a ideia da inovação, compram essa ideia e fomentam isso dentro da organização. Se os líderes da empresa entendem a relevância de produzir inovação, o que nós temos? Nós temos uma compreensão da importância do risco, nós temos uma compreensão da importância da falha, muitas vezes, que é parte do processo de inovação, e nós entendemos a perspectiva de indicadores focados na inovação. Então, esse é um ponto fundamental. O segundo elemento é o modelo de gestão, porque não adianta eu ter líderes que têm interesse no processo de inovação, que compreendem o processo de inovação, se o modelo de gestão não é propenso a isso. Uma vez eu visitei uma empresa onde os setores eram separados, ou os setores eram definidos por departamentos. E nessa organização eles tinham o seguinte, uma área de vendas, uma área forte de vendas, de interação com o mercado, e uma área mais vinculada a projetos, é uma empresa que trabalhava por projetos. Então vejam o seguinte, 2 setores diferentes, vendas e projetos, né? O setor de vendas tinha indicadores
relacionados ao processo de venda. E um dos grandes indicadores que impactava, inclusive no salário das pessoas, era número de orçamentos realizados. Por quê? Porque quanto mais orçamentos eu faço, maior a probabilidade de eu fechar um pedido. Então essa era uma ideia, orçamentos realizados. O outro setor, o setor da engenharia, tinha um outro indicador. Depois que eu tenho o pedido, o que eu tenho que fazer? Entregar o mais rápido possível para o meu cliente aquele pedido pronto. Então, o indicador deles era o tempo que eu levo para entregar o pedido, ou lead time, que a gente chama, para a entrega do pedido. Depois de algum tempo, olhando para essa organização, o que nós podíamos perceber? A área de vendas fazia mais e mais e mais orçamentos, e isso levava para eles, então, um indicador lá em cima, e todos estavam contentes com esse indicador. Só que quanto mais orçamento, se é o pessoal da área da engenharia que tem que fazer essa avaliação do orçamento, como que isso impacta na entrega? Quanto mais orçamento eu tenho que fazer, mais trabalho eu tenho no setor de engenharia e maior é o tempo de entrega daqueles pedidos firmes, daqueles projetos que eu tenho que entregar para o cliente. Então, nesse caso, o maior número de orçamentos fazia com que eu tivesse uma piora no meu índice de entrega para o meu cliente final. E o setor de engenharia sofria por conta disso, por um indicador mal projetado no setor de vendas. Então, esse exemplo, pessoal, traz a ideia para a gente de uma perspectiva departamental. Muitas vezes essa perspectiva departamental, com indicadores locais, é contraproducente quando a gente fala na ideia de inovação. Por isso, o processo ou o modelo de gestão é fundamental. Por exemplo, empresas que trabalham com uma perspectiva matricial têm, obviamente, por conta da estrutura, uma maior probabilidade de sucesso no processo de inovação. Obviamente não adianta só eu ter estrutura, vários modelos indicam para isso, estrutura é um dos elementos, mas dentro do modelo de gestão a perspectiva da estrutura é fundamental. Um outro elemento é, eu tenho que ter um departamento de inovação, eu tenho que ter um diretor da área de inovação, ou isso está espalhado na organização como um todo. Não existe uma resposta correta, depende muito do setor, do tipo de empresa, da localização e de várias questões, né? Mas essa é uma questão bastante relevante para a gente avaliar o modelo de gestão da minha organização. E a terceira dimensão, então, desse elemento é a perspectiva da avaliação. Como que eu avalio o processo de inovação? Tenho premiações internas, premiações em grupo, premiações individuais, enfim, como que os meus clientes, muitas vezes, como que as pessoas que estão na rede da organização, mas especialmente como que as pessoas que trabalham na empresa são recompensadas pelo processo de inovação. Tudo isso, pessoal, está relacionado à perspectiva da gestão. Liderança e inovação estratégica, modelo da gestão e como que eu faço para avaliar o processo de inovação. Essas são três dimensões dessa ideia do subsistema de gestão da empresa, além da dimensão que nós vimos hoje da interpretação dos sinais da organização. Depois nós temos o nosso último encontro desse módulo 3 para trabalhar então com a última dimensão do modelo de uma organização inovadora. Muito obrigado e até lá.